nossas aulas na matéria de ética cristã, uma matéria fundamental, uma matéria extraordinariamente importante, principalmente para os nossos dias, em que temos visto aí muitos ataques, né, à ética de modo geral. Então temos que enfatizar, né, temos que nos posicionar em relação a essa ética que emana da verdade das Sagradas Escrituras, mas também lançar um olhar, né, um tanto resumido, um tanto geral, mas pelo menos tentarmos expor de uma forma honesta diversos campos aí abordados aí dentro da questão da ética. Podemos até dizer que a ética é uma matéria transversal, porque ela passa por dentro de outras matérias, né? A ética da política, a ética médica, a ética das ciências de modo geral, e principalmente a ética no campo filosófico, sendo ela uma das importantes matérias do vasto estudo da filosofia. Tá ok? Então, vamos analisar aqui alguns materiais, vamos levantar aqui algumas informações e vamos passar depois para uma análise mais específica da ética dentro do âmbito do cristianismo, tá ok? A ética cristã. Então eu quero trazer primeiramente umas contribuições aqui na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, volume 2, tá ok? No volume 2, editora Ragnus. O verbete aqui que trata acerca de ética. Primeiro ele nos traz aqui um índice de tudo que ele vai relacionar aqui para falar sobre ética, que aliás é um índice bastante extenso, tá? Então ele coloca aqui como esboço discussões preliminares, ética como sistema da filosofia, a origem da ética, definições, o porquê da ética, a ética e gnoseologia, a ética e a metafísica, categorias principais da ética como ética formal, relativa ou situacional, ética dos valores e os bens da ética. Aí depois ele vai passar para a ética socrática, ética pré-socrática, tá? Cerca dos pré-socráticos. Finalmente entrando a ética socrática, né? Focada agora no homem, nos interesses do homem. Uma questão mais antropocêntrica, né? Os movimentos éticos, escola cínica, hedonismo, epicurismo e estoicismo. A ética de Platão, depois discípulo de Sócrates. A natureza da atividade filosófica, segundo Platão, atividade literária, Platão e as ciências, elementos da gnoseologia de Platão, elementos da metafísica, diagrama, a metafísica e a gnoseologia de Platão e relacionamentos em seu sistema ético. E aí por aí vai, é uma descrição realmente bastante extensa. Passa depois para a ética de Aristóteles, já aqui no tópico 6º, depois para o utilitarismo, dentro da questão grega, utilitarismo teológico, ceticismo de David Hume, positivismo e evolução. Passa para definições, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Depois vai para a ética de Immanuel Kant, ética teísta também, passando aí por gnoseologia da ética teísta, a metafísica da ética teísta, princípios éticos, e encerra aí falando acerca do Novo Testamento, Bispo Joseph Butler, problema do mal, ética de Jesus, ética, teorias, especulações, afirmações, dogma e fé, sumário de ideias éticas na história da filosofia. Então temos aí esta abrangente abordagem aí de Champlin, né? De R.N. Champlin. Nós vamos iniciar aqui uma leitura acerca de alguns pontos iniciais, tá? No ponto de introdução. E ao longo dos nossos estudos nós vamos aí citando outros artigos aí dentro, outras partes, né, desse grande artigo dele sobre a ética, tá ok? Então, dando início aqui pela introdução, diz o seguinte: a ética é um dos 6 ramos tradicionais da filosofia, onde ocupou um papel importante desde o começo. A ética também faz parte essencial da fé religiosa. Por essas razões, apresentamos aqui um artigo de considerável volume, cujo intuito é dar ao leitor uma boa ideia sobre os principais sistemas e ideias envolvidos na questão. Então ele começa aqui, abrindo já mostrando a importância, né, do papel que a ética desempenha na matéria abrangente da filosofia. E ele vai agora mencionar alguns aspectos interessantes aqui para começar a elucidar o tema, né? Começar a trazer um esclarecimento maior acerca da ética. Então, primeiro, discussões preliminares. Ética como um sistema da filosofia. A ética é um dos 6 sistemas tradicionais da filosofia. Temos 1. Ética, a conduta ideal do indivíduo. 2. Política, a conduta ideal do Estado. 3. Lógica,
o raciocínio que guia o pensamento. 4. Gnosiologia, a teoria do conhecimento. 5. Estética, a teoria das belas artes. 6. Metafísica, teoria sobre a verdadeira natureza da existência. Existem filosofias modernas como da ciência, da história, da indústria, do espírito, etc. Então está já enunciando aqui alguns campos importantes, né, da filosofia, dentre eles a ética, colocando a ética aí dentro da sua posição, a importante posição que ocupa, né, dentro dos estudos filosóficos. E é imprescindível que nós adentremos um pouco também a esse conhecimento. Ele será fundamental para que nós possamos nos posicionar tanto em relação aos preceitos morais e éticos que emanam da Sagrada Escritura, como eles norteiam a nossa vida e como nós nos posicionamos diante de éticas que são externas aos nossos princípios, nossos conceitos, né? Como é que o mundo reinterpreta esses padrões éticos e morais, como é que ele vive através deles, como é que ele expressa esses outros prismas, né? Essas outras formas de pensar as questões éticas e morais. Ele passa aqui para a origem da ética agora. A ética originou-se provavelmente com o primeiro Homo sapiens. Aqui tem, então partimos aqui da teoria científica evolucionista, tá ok? Nem toda ciência é evolucionista. Nós trouxemos aí alguns conteúdos dentro do canal Estudos Bíblicos, onde mostramos o crescimento através do professor Adalto Lourenço. Ele é defensor do criacionismo científico e ele mostrou a grande evolução de pesquisas, de metodologia, de seriedade no campo do criacionismo científico, né? Diferenciando do criacionismo bíblico ou teológico, o criacionismo científico que busca a investigação da criação de todas as coisas a partir da constatação de uma inteligência criadora, organizadora, condutora de todo o processo, né? Então vimos aí que existe sim um campo científico que lida com a questão da criação num aspecto, numa abordagem metodologicamente científica. Então ele parte aqui, coloca essa questão, né, do Homo sapiens, partindo aí da concepção de evolucionismo darwinista. Então dentro dessa teoria seria então o Homo sapiens sapiens aquele que manifesta já características éticas, né, com regramento moral, com conduta, né, com regras, com forma de se comportar, de modo que possa viver em sociedade. Então, passando aqui adiante, definições da palavra. No grego, ethos, igual a costume. Disposição, hábito. No latim, mos ou mores, igual a vontade. Costume, uso, regra. A ética, a teoria da natureza do bem e como ele pode ser alcançado. Ok? A filosofia moral é a investigação científica e uma filosofia de julgamentos morais que declaram a conduta boa, má, certa ou errada. Isto é, o que deve ou não deve ser feito. Então temos aqui a definição mais simples, mais expressiva a ética é a conduta ideal do indivíduo. Perguntas principais relacionadas à ética. Existe um padrão ou padrões de o que é certo ou errado que pode ser aplicado à raça humana inteira? O que seria a base para tal padrão? Quais são as definições de bondade e maldade? O que é dever? O que é summum bonum na existência humana? E como é que isso pode ser alcançado? As considerações éticas são mortais ou eternas? Então temos aqui algumas perguntas importantes que conduzem a um melhor entendimento acerca da problemática da questão ética, né? Se ela é relativista ou se ela de fato impõe um padrão, como ele diz aqui, um padrão ou padrões, tá ok? Então são perguntas que conduzem aí o pensamento para que você possa entender toda a extensão, né, dessa problemática da questão da ética e possa então entender porque ela teve um desenvolvimento tão amplo, ela teve assim um trabalho de especulação, um trabalho de investigação que levou a multiplicar as definições. Então, definições se multiplicaram, autores se posicionaram, posicionamentos contrastantes. Então, a gente vai ver que é bastante ampla as contribuições que foram dadas aí à tentativa de se entender o que é a ética. Então, que as diferenciações que causaram aí dentro desse termo. Então, por isso que essas questões são relevantes para que a gente entenda o quanto elas afetam diretamente a vida e o pensamento. Vemos aí que ela de fato
está interagindo de uma forma muito importante com todas as pessoas de modo geral, quer elas especulem ou não, quer elas pensem acerca disso ou ignorem, quer elas digam que vão agir de uma forma contrária à ética, mas isso também é, de certa forma, um outro tipo de padrão ético, pode ser até uma antinomia, pode ser até uma ética relativista. Então, de uma forma ou de outra, ela é apanhada dentro essa grande rede, né, que é a ética dentro da filosofia. Se expressa através de formas até contraditórias, vamos dizer assim. Agora partimos aqui o porquê da ética. Uma necessidade da sociedade. Ilustrações. Aristóteles, o alvo da ética é a conduta ideal do homem, baseada no desenvolvimento de sua virtude especial. E aí começa a tratar acerca do termo virtude. Veja aqui. Virtude igual função dentro da sociedade para o bem do indivíduo e da sociedade. Então temos Aristóteles, ele trazendo aqui, né, colocando essa contribuição de Aristóteles aqui para tentar uma definição, e Aristóteles priorizando essa questão da virtude e da sociedade. Então a razão, através da racionalidade, o bem viver, né, o viver virtuosamente para o bem da sociedade, sendo este o bem deste próprio indivíduo, o indivíduo que convive dentro da sociedade. Agora, não devemos nos iludir pensando que esse conceito de Aristóteles seja universalista, porque a gente vai analisar melhor aqui dentro do nosso estudo que Aristóteles partia de uma concepção pré-definida já, onde estava estabelecida uma questão de que a ética ou a moral, esses objetivos mais sublimes, seriam vivenciados por uma parte da sociedade dentro de uma estrutura na qual haveriam pessoas escravizadas, e talvez uma grande maioria, escravizados, impedidos de alcançar esses padrões morais elevados, permitindo então que uma classe de elite vivenciasse essas virtudes, né, esta moral, e pudesse alcançar então essa perfeição ética. Tá, ok? Então, quando ele fala acerca disso aqui, temos que partir então desse entendimento de que ele está dentro desse contexto. Esse contexto que incluía inclusive essa questão escravocrata também. Tá, ok? Tanto Sócrates quanto Platão e Aristóteles, na verdade, mesmo sendo grandes homens, grandes representantes, grandes figuras no campo filosófico e científico de modo geral, eles se posicionavam de uma forma muito enérgica, enfática, contra uma visão mais democrática, certo? Uma visão que universalizava o bem para todos os cidadãos da sociedade de modo geral. Então eles se posicionavam de uma forma contrária a isso, eles não eram simpáticos a essa ideia. A gente vai ver isso melhor na continuidade do estudo. O B aqui, ele nos menciona uma necessidade metafísica. Ele cita aqui tiquismo contra teleologia. Teleologia, não é teologia, teleologia. Ou, vamos dizer assim, a gente vai ver uma definição melhor desse termo, mas o fim, né? Aquilo que conduz ao fim, aquilo que conduz a um objetivo final, tá ok? Teleológico, aquilo que está ligado a um objetivo final. Ou tiquismo, que seria então algo aleatório, algo caótico. No grego, tike significa chance ou caos. Telos significa finalidade, desígnio. As coisas acontecem por mero acaso ou segundo algum desígnio. Kant, por exemplo, rejeitou o princípio do tiquismo para evitar a noção de caos. Filosoficamente, devemos escolher entre caos e desígnio, e a nossa ética será governada pela escolha. O argumento moral dele argumentava que a alma deve existir para permitir um julgamento. Deixa eu retomar aqui. Moral dele argumentava que a alma deve existir para permitir um julgamento certo, pois neste mundo a justiça raramente se faz. Deus deve existir para julgar e recompensar de modo justo, porque neste mundo isto raramente acontece. Então veja, uma vez que ele rejeitava o tiquismo, né, ou essa visão de causalidade, né, que as coisas são ao acaso, como ele rejeitava essa visão de mundo, ele não simpatizava com esse tipo de posicionamento, ele entendia que Deus, por exemplo, e a alma eram seres necessários. Então, podemos até extrair daí
algo favorável, né? A ideia da existência de Deus como algo necessário, uma vez que não é, ele rejeita o tiquismo, ele abraça a teleologia, as coisas têm um fim, têm um desígnio, então para que esse desígnio se cumpra, há necessidade então da existência de Deus e da alma e do mundo espiritual, vamos colocar assim, para um juízo e a realização então dessa justiça. Mas é claro, seria tomar, né, de antemão esse tipo de princípio como fundamento seria muito fraco, né, seria muito raso, muito rasteiro. Então é interessante observarmos esses posicionamentos, né, vemos que isso de fato é forte e está presente aí dentro do pensamento filosófico acadêmico e influencia até de modo geral, está difundido aí na sociedade, né, está influindo ainda de uma forma muito forte, mas não podemos nos deter por aí, né? Temos que avançar para observar melhor e entender a maneira como podemos fundamentar a nossa posição. O C aqui, ele nos dá uma necessidade individual, falando aí sobre ética, né? Desde uma necessidade da sociedade, de Aristóteles, uma necessidade metafísica, citando Kant, né, a questão do tiquismo contra a teleologia, ficando aí Kant pela teleologia, entendendo que essa ética final, né, essa ética metafísica, fora desse mundo físico, adentrando por um mundo ideal e espiritual, é então uma necessidade. E agora uma necessidade individual. Realmente é uma questão urgente, porque tudo que fazemos é auto e ou heterojulgado, avaliado. Ilustração. Platão, o problema ético é a tensão entre o ideal e a conduta defeituosa. Segundo a definição de Aristóteles, todas as instituições humanas de ensino, da política, do Estado, etc., são ramos da ética porque todas têm alguma coisa a ver com a atuação do homem dentro da sociedade. Sempre parecemos melhor do que realmente somos. Úlceras, psicoses e até insanidade existem por causa do problema ético. E aí ele está trazendo agora a questão da ética para a importância, para o valor, para o alcance, né, o impacto dentro de uma questão pessoal. Então, um busca a questão da ética, a sua necessidade, seu valor, sua importância, dentro de uma abordagem da sociedade, o outro numa abordagem metafísica e agora numa abordagem pessoal. É tanto Platão, a questão da tensão entre o ideal e a conduta defeituosa, e Aristóteles, a questão das instituições humanas. Então, dentro de todos esses aspectos, a ética se mostra fundamental, importante, condutora das ações morais, como a gente vai ver aqui na apostila, a diferenciação necessária entre ética e moral, sendo a moral um conjunto aí de ações, né, do homem. Então o homem produz costumes, esses costumes que regram a sua vida, né? Ele vive a partir desses costumes, ele age, ele interfere, ele constrói uma tradição fundamentada nesses costumes, só que isso tem que ser avaliado a partir de fora por meio de uma ciência ética. Então a ciência ética, ela tem como objeto os costumes, mas ela não é objeto. Ela investiga o objeto, o seu objeto é o costume. Então ela investiga esses costumes a partir de um parecer científico, de um parecer metodológico. Tá, ok? Então vemos aí que a ética e a ética cristã, vamos colocar assim, ela tem esse papel e ela analisa então todos esses aspectos, desde a questão da importância para a sociedade, a importância metafísica, né, e a importância também para o indivíduo, como ela é fundamental também individualmente. Continuando ainda em Champlin aqui, ele vai nos falar de ética e gnosiologia. Ética e gnosiologia. É impossível separar esses dois sistemas. O que você acha sobre como podemos saber das coisas determinará em boa parte seus conceitos éticos. Então, gnose, né, conhecimento. Então, gnosiologia estuda acerca disso. É a capacidade que você tem de aprender, de conhecer, de investigar. Então, aquilo que você sabe é base para aquilo que você julga. Então, você vai julgar, você vai construir moral em cima daquilo que você conhece e você vai julgar esta moral a partir da ética, mas dentro também de um ambiente no qual você sabe o que está fazendo, você tem condições de analisar, você tem critérios, tá ok? Ilustrações, traz aqui o racionalismo. O homem, por natureza, é um ser que sabe, sem uma investigação empírica. Portanto, os princípios éticos podem ser
descobertos pela razão. Então temos aqui o primeiro posicionamento, que é o racionalista, né? É uma coisa inata. Então ele olha para essa questão da análise que o homem possa trazer sobre a ética e a ética sobre a moral como uma coisa inata. Ele consegue, através da sua razão, chegar então, por meio de uma reflexão conduzida, até uma análise, né? Até uma autoanálise até sobre essa questão ética. Então temos aqui um racionalismo, né? Sócrates tinha fé nessa suposição. O racionalismo tem a tendência de ser religioso, portanto os princípios éticos, supostamente descobertos pela razão, serão religiosos. Ele traz aqui o misticismo também. O conhecimento é um dom de Deus, portanto os padrões éticos são predeterminados pela mente divina. Agora no empirismo, somente a experiência, então do racionalismo como um conhecimento inato, agora para o empirismo a partir da experiência. Somente a experiência, tentativas de saber, erros e adaptações pode determinar os princípios éticos, porque não existe qualquer conhecimento sem a experiência humana. A experiência se baseia nas percepções dos sentidos. A ética, consequentemente, é uma questão pragmática. Pragmatismo, aquilo que funciona, vamos dizer assim, né? Aquilo que de fato aquilo que não é idealista, não é do campo apenas das ideias, mas é do campo da ação. É o pragmático, aquilo que de fato pode ser condutor, né, da ação humana, porque é útil, porque é necessário, porque funciona, porque de fato pode ser comprovado. Então ele embarca aqui dentro dessa ótica existencialista, dessa ótica empirista, rejeitando um pouco essa questão inata colocada pelo racionalismo e trazendo ao lume essa questão pragmática, né, daquilo que pode ser de fato comprovado por meio de ações, aquilo que pode ser demonstrado. Então veja aqui, né, uma questão pragmática e governado pelo fluxo das vicissitudes da experiência. Conclusão: a ética é humana e não divina. Então ele conclui aqui com a questão de nos tornar bastante claro, né, o campo, né, de atuação da ética. Então a ética está ligada a realidades humanas, à vida humana, à problemática humana, às vicissitudes, às experiências humanas, aos ideais humanos, às necessidades, quer na sociedade, quer metafísico, né, para a questão da justiça ideal, ou até para a questão individual, a questão da ética conduzindo aí as questões mais íntimas, né, mais intrínsecas aí à realidade humana. Agora, uma coisa que seria interessante já destacarmos dessas leituras que temos feito, da questão, por exemplo, dessa posição entre tiquismo e teleologia, e dessas definições trazidas aqui na ética e a gnosiologia. Talvez um dos maiores alertas que nós tenhamos que ter em relação a essas definições e essas análises, essas buscas, essas pesquisas, é que nós temos que evitar vamos dizer assim, uma certa generalização. O risco que oferece a generalização. Quando você generaliza, quando você rotula, por exemplo, você como que impede a si mesmo o acesso a outros pontos de vista que podem ser corretores em relação ao excesso. Então, existe um aspecto racionalista, o homem tem algumas coisas inatas, tem algumas coisas que ele desenvolve naturalmente, então não é totalmente descartável, mas por outro lado a razão não é suficiente para se chegar a toda uma conclusão em relação à análise ética. Então alguma parte vai ser da sua razão, uma parte vai ser da sua experiência empírica, onde ele vai, através de algumas decisões, né, que ele toma a priori, ele vai testá-las para ver se elas são eficazes, né, dentro do âmbito pragmático, se elas funcionam, e certamente ele terá que corrigir alguma das suas atitudes, né, terá que então reajustar a sua rota. Agora, por outro lado, nós que conhecemos a verdade sagrada, sabemos que existe assim algumas características místicas que são advindas aí de uma fé sobrenatural, uma fé salvífica, uma interferência, né, por meio da nossa regeneração, da nossa santificação, tá ok? Da nossa justificação diante de Deus. Então o homem que passa por esse processo experimenta uma transformação na sua vida
que não pode ser explicada por conteúdos nem apenas racionais, porque mesmo que ele tivesse uma razão, essa não era suficiente para a sua transformação. Também não pode ser explicado por uma abordagem totalmente empírica, porque a sua vida, as suas experiências muitas das vezes o conduziram a um beco sem saída, na qual ele ia se autodestruir. Então existe talvez aí uma questão que será inata, será racional, uma questão que será empírica das situações e das experiências, mas um elemento sobrenatural que pode acrescentar algo extraordinário à vida dele e trazer uma transformação que não poderia ser esperada por qualquer pessoa e não poderia ser produzido por qualquer instituição ou doutrina ou ensino ou técnica ou tratamento terapêutico. É a presença de Deus na pessoa. Então vemos aí que é interessante para nós a postura de nos mantermos abertos e de observar, dentre todos esses posicionamentos, algo que pode ser aproveitado, talvez, de cada um deles de uma forma equilibrada. Como, por exemplo, essa questão que eu citei aqui da teleologia e o tiquismo. Se apelarmos totalmente para um tiquismo, o mundo é um caos, não há ordem, não há objetivo na vida, como diz o existencialismo, né? Então não há um propósito na vida, seria Jean-Paul Sartre, né? Então estamos aqui e temos que inventar os nossos próprios propósitos. Então seria um tiquismo ao extremo. Por outro lado, saindo de um tiquismo e mergulhando totalmente numa teleologia, nós nos tornaríamos estoicos, fatalistas, no sentido de que tudo está pré-determinado, de que tudo isso aqui é um teatro, nós somos fantoches e tudo está pré-determinado. Vai acontecer independentemente daquilo que possamos fazer ou não. Não interferimos em nenhum aspecto da história. Será que é saudável? Será que é racional? Será que é inteligente essas generalizações? Se rotular tudo como tiquismo, como teleologia? Talvez não haja aí um âmbito no qual existe eu apelo aqui para algum aspecto teológico, né, até, não existe por acaso uma presciência na qual Deus conhece todas as coisas e Deus não pode ser surpreendido por qualquer tipo de desvio e Deus de fato conduzirá tudo para um fim, tá certo, pretendido por Ele, mas durante este processo no qual as coisas estão se desenvolvendo, há um elemento de liberdade cedido por Deus dentro do aspecto da sua soberania, ok? Não que tenha sido imposto a ele, mas que Deus mesmo concede algum espaço de decisões, tomada de decisões, liberdade de decisões a seres volitivos, porque senão, por que seriam volitivos então? Se não há tomada de decisão, se tudo está determinado. Então seria tudo, na verdade, uma hipocrisia, um fingimento. Mas na verdade não, vemos que Deus permite, concede liberdade de escolha, por isso criou seres volitivos, e não apenas isso, mas responsabiliza esses seres ante as suas tomadas de decisões. E como poderia ele responsabilizar seres pré-determinados? Então temos aí que nem um tiquismo, que seja uma vida totalmente aleatória, caótica, ao acaso, sem um propósito, né? E nem uma teleologia absurda, onde tudo está predeterminado, nós somos apenas fantoches. Existe um meio termo, ok? Talvez tendendo mais para a teleologia, no sentido de que houve um ser todo-poderoso, criador de todas as coisas, e que tem propósitos e que alcançará esses propósitos independentemente de quaisquer interferências. Sua palavra se cumprirá, nada cairá por terra. Só que durante esse processo há sim alguns aspectos que são livres e essa liberdade responsabilizará estes seres pelas suas tomadas de decisões. Então acredito que é interessante observarmos, olharmos para essas teorias e buscarmos aí um equilíbrio. Eu acredito que a ética cristã pode nos proporcionar olhar para essas questões, essas definições, essas teorias e buscar um equilíbrio. Ética e metafísica agora. É impossível separar esses dois sistemas. O que você acha sobre a natureza da existência determinará essencialmente como você analisa os problemas éticos. Aí traz aqui ilustrações, exemplificar. Deus existe, julga e recompensa? Será que realmente existem pecados mortais, como a igreja fala? A ira, a cobiça, a inveja, a glutonaria, a lascívia, o orgulho, a preguiça realmente são ofensas sérias, como a igreja declara?
A doutrina da igreja sobre os pecados mortais é negócio sério? A igreja tem autoridade para falar estas coisas? E aí temos uma ética ligada ao campo da metafísica, né? E a forma como você julga a questão da existência. Então, se você responde afirmativamente a essas indagações, dizendo que na verdade há autoridade, sim, essa autoridade emana de Deus e por isso essas questões são cruciais, você vai se posicionar de uma determinada maneira em relação à sua vida. A sua construção moral, tá certo? Seus padrões morais, a sua forma de conduta, as suas tradições e a análise ética que você faz acerca delas será conduzida pela forma como você responde positivamente ou negativamente a essas questões, ou até se você as ignora, ou até se você as manipula de modo que na verdade se dê a liberdade de reinterpretá-las à sua própria maneira. Então a ética vai versar sobre todas essas hipóteses. Vamos ver que há pensadores, tá ok, que vão versar sobre todas essas hipóteses. Na verdade não tem como não me recordar aqui agora do alerta de Pedro. Ele diz que criam, vamos dizer assim, colocar assim, não está exatamente como está no versículo, mas eles criam doutores conforme as suas concupiscências. Então eu trago aqui à memória esse versículo, né, uma vez que eu estou discutindo sobre essas variadas possibilidades de reinterpretação da ética. Então temos que nos lembrar, por exemplo, que talvez Pedro estivesse de uma forma revelacional nos entregando esse versículo, esse texto, essa afirmação, como um alerta em relação a esta variedade de posicionamentos. Então, há doutores para qualquer tipo de defesa, para defender qualquer tipo de posição ou de ideia. Então, temos que tomar cuidado aí com essas variadas posições que se podem tomar em relação a essas questões éticas, né? Então, falando sobre ética e metafísica, categorias principais da ética. Ele traz aqui, ó, ética formal. A ética, esta ética, né, a ética formal, também se chama rigorismo ou teísta. 1. Declara que existem princípios eternos, imutáveis, divinos ou exigências absolutas na natureza ou da lei natural. Então apela ou para uma questão divina até para uma questão da lei natural. E aí se você levar para o direito, você tem, por exemplo, o justnaturalismo, né? 2. Ainda dentro de ética formal, a aplicação dos princípios eternos é universal. Não existe uma ética para mim e outra para você. Então, ela atenta contra o relativismo moral e ético, tá? Ela se posiciona contra isso, antagonista a isso. 3. É uma ética a priori, não a posteriori. Então, ela vai determinar a ação. A ação é a priori, uma vez que ela emana de um princípio universal e metafísico, vamos colocar assim, um princípio divino. Então ela é a priori, ela vai determinar a ação, ela não vai ser fruto da ação. Como a gente vai ver, outros tipos de análise ética, por exemplo, o emotivismo, tá certo? Que vai dizer que na verdade não existe certo ou errado, apenas expressões das emoções humanas dentro desses conceitos de ética. Então a ética vai ser totalmente fluida, ela vai ser produzida a partir dos desejos, das emoções do ser, tá certo, que a produz. E aqui não, aqui temos uma ética formal que se posiciona a priori. Então, existem alguns valores, existem alguns padrões, alguns costumes determinantes para a ação, que tem que ser enxergados a priori. Veja, os valores da ética são inatos, baseados num conhecimento inato. 4. Bases, a intuição, o racionalismo, o misticismo, a sobrenaturalidade, a justiça absoluta, a teleologia, então é condução para o fim, né? Condução para um desígnio objetivo, a teleologia, e o idealismo também. Então temos aí alguns norteadores da chamada ética formal. Agora, ética relativa ou situacional, ética da situação. Primeiro, conduta ideal pode ser estabelecida somente através da experiência humana, ok? Aí lembra até a questão empírica, né, abordada mais acima ali. Apenas a experiência humana produz conhecimento válido. Então a questão empírica aí novamente
dentro dessa questão ética relativa ou situacional. Ela não é imposta por uma força exterior, não humana, se tal força existe. Então questiona até a possibilidade da existência dessa força não humana, superior, sobrenatural. 2. A ética é uma experiência ou ciência humana, não um ramo da teologia. Então ela se posiciona em contrário a este posicionamento tomado pela ética formal de uma emanação, tá certo, dos padrões éticos e morais a partir de um ser sobrenatural. Ela fala, não, a ética não é do campo da teologia, não é um ramo da teologia. Então ela já se posicionou contra, né, esse tipo de ideia, esse tipo de posição. Veja. 3. Os princípios éticos têm aplicação aqui e agora, não antigamente e para sempre. Então, uma ética situacional, como foi colocado aí, é para o momento, é para agora. Ela não necessariamente será válida para amanhã. E ela também não necessariamente ela pré-existe há tempos atrás. Ela não precisa da tradição. Ela não busca autoridade na tradição, mas apenas na situação, naquilo que é útil para este momento. Vamos lá. 4. A conduta ideal. Se existe tal coisa, também, né, colocando aqui esse questionamento, necessariamente varia de um indivíduo para o outro, dependendo das circunstâncias, situações pessoais e culturais envolvidas. Temos aí uma ética bastante ligada às necessidades individuais, né? Aquilo que o indivíduo constrói como valores, como importância para si e que não necessariamente podem ser uma referência para os demais. 5. A ética está sempre em estado de fluxo, é fluida, né? Os padrões éticos necessariamente se modificam com o tempo e com as exigências diversas de culturas diferentes. Então, a partir desses pressupostos colocados aqui, né, dessa forma de pensar dessa ética relativa, você percebe assim, o contraste. Vai haver um contraste extraordinário entre aqueles que adotam para si, que se conduzem por uma ética formal, e outros que na verdade entendem ser verdadeira, ser válida essa forma de pensar da ética fluida, individual, relativa, situacional. Então vão ter indivíduos convivendo, na verdade, em dois mundos totalmente diferentes, que compartilham às vezes do mesmo espaço, convivem na mesma cidade, tá certo? Frequentam os mesmos lugares, tomam o mesmo ônibus, mas estão em mundos totalmente diferentes, porque seus padrões éticos e morais estão apoiados em maneiras de ver o mundo, tá certo? Em visões de mundo, em cosmovisões completamente diferentes. Os padrões éticos, então, mostra-se aí a ética como uma ciência bastante complexa, né? Os padrões éticos necessariamente se modificam, como eu já li aqui. A ética é relativa, que o 6 agora. A ética é relativa, isto é, sempre sujeita a mudança. Não existem padrões fixos, imutáveis ou universais. O que funciona bem para mim é bom para mim. O que funciona para mim pode não funcionar para outras pessoas. 7. Todos os princípios éticos são a posteriori. Eles são consequência, então, das necessidades, das vontades, tá certo? Das tomadas de decisões. Então, a ética se adapta à sociedade. A sociedade é que molda, que cria, que gera a ética. A ética é consequência, então, daquilo que a sociedade constrói. 8. Bases. O empirismo, veja aí, o empirismo, pragmatismo, tá certo? O positivismo, que ainda é forte, principalmente aqui no Brasil, o positivismo, o materialismo, aí temos aí as teorias marxistas, né? O humanismo, que alimenta aí os movimentos iluminista, por exemplo, que surgem, né? Renascentista, humanista e iluminista, né? Temos esses movimentos que transformam verdadeiramente aí a sociedade. E a ciência de modo geral, tá certo? A ciência de modo geral. Claro que colocar aqui apenas ciência é um tanto ambíguo, né? Porque existem diversos campos e diversos pensadores dentro da ciência que se posicionam de diferentes maneiras. Então, a ciência é algum aspecto, tá ok? Ética dos valores. Esse sistema é um meio termo entre o apriorismo, ética formal, ética a priori, e o empirismo, ética relativa, né, ética posterior, vamos colocar assim, né, como fruto da sociedade, daquilo que é empírico, pragmático, aquilo que funciona, aquilo que é interessante.
Então, nem tão céu, nem tão terra, né? Nem ética formal, nem ética relativa, nem a priori, nem posteriori. Vamos ver o que ela nos propõe aqui, ética dos valores. 1. Procura excluir o relativismo radical, mas ao mesmo tempo ensina que os valores imperativos não são vazios, abstratos ou sem significado. Os valores éticos devem ser comprovados na experiência humana. Então, existe um valor, existe um objetivo maior, existe algo que é superior a nós, mas este algo tem que ser comprovado na experiência empírica, na experiência da sociedade. Então, ele até assente a que existe esse propósito maior, mas esse propósito ainda tem que se provar ser de fato algo relevante, ser algo verdadeiro. Não, ele não é a priori, tá certo? Ele existe, mas tem que ser comprovado. Os valores éticos devem ser comprovados na experiência humana para serem reais. Os valores éticos são constantes e duradouros, mas não eternos e fixos. Então ele rejeita essa questão dessa moral, essa ética, né, essa moral fluida e essa moral extremamente relativista, né, onde a moral para um não necessariamente será também moral para outro. Ele diz que na verdade existe sim uma questão duradoura, existe uma questão constante, mas ela não necessariamente é eterna. Ela é uma construção humana, sim, só que ela, por ser um valor comprovado, eficaz, tá certo? Algo que de fato funciona, ela se consolida. E uma vez que se consolida, ela guia, ela conduz a sociedade. Então temos aí a questão da ética dos valores. Mas não eternamente fixos. Eles são sujeitos a vicissitudes da experiência humana diária. Eles têm valor em si mesmos, são intrinsecamente valiosos. A consciência humana sabe intuitivamente ou racionalmente, ele resgata um pouco da questão inata da intuição, né, a questão intuitiva, os verdadeiros valores. Temos ilustrações aqui. A lei do amor é uma constante. Todas as religiões e filosofias honram este princípio. Até Schopenhauer, em seu pessimismo, achou um lugar para a simpatia, outro nome do amor. Quase todos os sistemas acham que algum conceito de justiça é necessário para qualquer função razoável de uma sociedade. Então temos aí o amor que transcende então filosofias tão diferentes. Ele até vê em Schopenhauer, que é pessimista, né, um lugar para o que ele chama de simpatia, que pode ser traduzido então, compreendido como amor. Então ele vê nisso algo constante, ele vê nisso um valor, né, algo que está acima de nós, algo até inato, que os homens podem chegar a essa conclusão, mas que ele só se tornou algo relevante, só se tornou um valor, só se tornou algo de fato, algo que é importante, né, algo que de fato conduz, algo teleológico, porque se comprovou empiricamente, se comprovou dentro de uma experiência prática, né, onde todas as pessoas podem chegar à mesma conclusão. Então, uma vez que ele tem essa eficácia, ele então se consolida como algo válido. Os valores tornam-se deveres. Da continuidade aqui. Deixa eu recordar. Os valores tornam-se deveres que devem ser praticados como parte inerente da conduta ideal. 5. Colocar as bases aqui. O racionalismo, a intuição, o misticismo para alguns estudiosos, o empirismo, que não é considerado inerente, contrário ao racionalismo, inerentemente contrário ao racionalismo, não são totalmente contrários, tá? Mas são versões, são abordagens diferenciadas. É aqui neste mundo onde venço ou sou derrotado. Então, finaliza com essa frase aqui que pode elucidar muito bem aquilo que ele está falando, ao que ele está se referindo, né? Quando ele fala aqui dessa ética dos valores. Agora, fechando a contribuição de Champ, que eu quero passar aqui para um resumo acerca da questão da ética ao longo do desenvolvimento de certos pensadores, abordagens diferentes acerca da ética, e depois passar para a nossa apostila. Eu quero trazer aqui, ó, ponto 8 aqui de Champlin. Veja só. Os bens da ética, alvos da conduta ideal. Os bens da ética, alvos da conduta ideal. Veja o que ele diz.
segundo os conceitos alistados. Aí traz aqui: A. Egoísmo. O homem, por natureza, é radicalmente egoísta e procura somente o que é bom para ele, como um indivíduo. O filantropo, o soldado e o herói ajudam outras pessoas por razões egoístas. Então veja aí uma abordagem dos bens da ética a partir do prisma do egoísmo. Tá ok? Egoísmo, a ética sendo analisada a partir desse ponto de vista. O altruísmo, o B, altruísmo. O homem é capaz de ações incondicionalmente altruístas. A natureza espiritual do homem é uma garantia disso. A lei do amor é uma parte intrínseca da natureza humana, como já foi analisado também na Ética dos Valores, né? Como o amor de fato é algo transcendente, algo importante, está presente aí em diversos conceitos. Então, o amor altruísta, né, é um alimento aí para esta visão acerca da ética. Visão egoísta, visão altruísta, o hedonismo agora, hedonismo, C. A única coisa que vale afinal é o prazer. Os prazeres podem ser físicos, mentais ou espirituais. Esse sistema procura o máximo de prazer acompanhando com o mínimo de dor. Então, outra visão ética, tá certo? Acerca da conduta moral e análise sobre ela, né? A questão ética, a partir do hedonismo. O hedonismo guiado a partir do prazer, né? Se orientando a partir do prazer, aquilo que é prazeroso, não somente um prazer de volúpia, né? Um prazer de degradação moral, mas um prazer espiritual, um prazer intelectual, tá ok? Todos os tipos de prazer, mas sempre guiando-se pelo prazer. O hedonismo. O eudemonismo, aquele contraste entre kakodaimon e eudaimon, tá certo? Na questão grega aí. Esse daimon que depois vai ser trazido, claro, o cristianismo vai olhar como questão demoníaca, né, mas saindo dessa questão da reinterpretação que o cristianismo vai dar a isso, a partir da visão do kakodaimon, tá certo? O daimon prejudicial, negativo, aquele que influencia para o mal. O eudaimon era uma consciência do bem, vamos colocar assim. O eudaimon era uma influência benéfica, uma influência positiva, tá certo? Então existia essa questão aí do eudaimon e o kakodaimon, sendo o eudaimon influência negativa e o kakodaimon influência negativa, o eudaimon influência positiva, o homem cedendo a este ou aquele, tá certo? Então, eudemonismo está falando disso, de uma influência positiva. A felicidade é o alvo da conduta ideal. Para Platão, a maior felicidade possível para o homem seria a volta para o mundo dos universais. Ok? Para Aristóteles, a perfeita realização de virtude, função do indivíduo, naturalmente traz uma felicidade considerável. Considerável, como ele coloca aqui. Para a Igreja, a felicidade maior será alcançada na visão beatífica. Então, os três aspectos aí colocados por ele dentro de eudemonismo. A questão de Aristóteles, né, quando o indivíduo consegue alcançar os universais, o plano ideal, para Platão, né, para Aristóteles com a realização da virtude, e a Igreja com a questão da beatitude, da glorificação, né, quando enfim alcançar a glorificação e estiver totalmente inserido no mundo divino. Sobrenaturalidade é o ponto E aqui dessas visões a partir da ética, os bens da ética. Sobrenaturalidade. O homem não existe e nem vive diariamente por si mesmo. Ele não é sua própria causa. Sua existência serve para glorificar a Deus. O que acontece a ele é relativamente indiferente se Deus for glorificado. Secundariamente, aquele que vive para Deus alcança e alcançará uma felicidade particular afinal. Uma felicidade particular afinal. Este afinal pode ser distante, mas é seguro. Então, o sobrenaturalismo prioriza a questão da glorificação de Deus como propósito final, né, como fim para a existência humana. Então, essa glorificação de Deus sendo alcançada é também a autorrealização do ser humano, independentemente da maneira como for alcançada. Se alcançada, é também autorrealização para o ser humano. A visão da sobrenaturalidade. O F, naturalismo ou humanismo. O único objeto da conduta ideal é o próprio homem. Esta conduta acompanha a evolução da raça e é determinada a posteriori. Então a questão
colocada aqui do naturalismo, é a questão humanista, né, de uma forma bastante intrincada, e ela é a priori, ela é posteriori, porque ela está muito vinculada à questão da realização do homem. Então aquilo que existe é aquilo que está ligado ao interesse, à evolução, ao aperfeiçoamento, ao desenvolvimento do próprio homem. Então o homem produzirá esta moral, o homem produzirá esta ética é a posteriori, tá certo? Ela não a priori conduzirá a sua ação, mas a sua ação é que a produz, tá certo? Então ela é uma ética humanística, tá certo? Naturalista. Utilitarismo e pragmatismo. Utilitarismo e pragmatismo estão intimamente relacionados, veja só. Princípios aliados ao naturalismo, também anda em comunhão aí com o naturalismo. O que é útil é bom. O que é útil é o que é inútil, ou não é útil, né? O que é inútil é ruim. O que funciona é prático, é bom. O que não funciona é ruim. A praticalidade de qualquer coisa deve ser comprovada através de um processo de tentativas e erros, com os ajustes apropriados. Então também será uma ética a posteriori, será uma ética como produto, tá certo, dos interesses humanos, como o próprio nome diz, utilitarismo, aquilo que serve aos interesses do homem, e o pragmatismo, aquilo que funciona, tá certo? Se funciona, se está atendendo aos interesses do homem, então de fato se constituirá na sua ética, na sua moral. Então temos aí alguns aspectos, vemos alguns pensadores, por exemplo, na área da economia, que adotam um pragmatismo. Agora sempre lembrando, é interessante analisarmos, é interessante pesquisarmos, conhecermos essas diversas abordagens e mantermos uma posição equilibrada em relação a elas, porque certamente em algum momento da vida você vai fazer uso de algum aspecto dela, em algum momento você vai ter que ser pragmático, mas não sempre, porque você também tem ideais, e se você tem ideais você não é totalmente pragmático, tá certo? Mas em alguns momentos os seus ideais têm que se comprovar num plano prático, eles têm que se mostrar verdadeiros. Então veja aí a ética dos valores. Então acho que o mais importante é nós analisarmos, conhecermos e julgarmos, né? Equilibrarmos esses conceitos aí de modo que possamos então viver de uma forma cada vez melhor, até pegando a questão do Aristóteles, né? A ética das virtudes. Então é interessante aí fazermos esse estudo e vamos caminhando nele. Então quero trazer aqui, para encerrar nossa aula, que já está ficando bastante longa, quero trazer aqui uma contribuição de estudos que eu fiz a partir do dicionário de filosofia Nicola Abagnano. Agora eu consegui ler o sobrenome dele, Nicola Abagnano. Então no verbete de ética, eu dei uma boa estudada nesse verbete, fiz algumas anotações, tentei fazer um resumo, que ele é bastante extenso, muito útil, extraordinário, e fez até umas anotações aqui atribuindo algumas frases, tá certo, a alguns autores. Não é necessariamente que o autor tenha dito essa frase desta maneira, mas é uma tentativa de resumo que eu fiz para comunicar de certa forma as ideias dele. E também quero trazer aqui um pouco do conteúdo de Enciclopédia do Protestantismo. Enciclopédia do Protestantismo, de Pierre Giesel, tá ok? Pierre Giesel. Também fiz uma leitura aqui agora adentrando a questão da ética protestante. E finalizar com o conteúdo, deixa eu localizar aqui o livro Filosofia e Cosmovisão Cristã. Filosofia e Cosmovisão Cristã, de J.P. Moreland e William Lane Craig. Ok? Livros extraordinários que a gente vai lidar com eles ao longo das nossas aulas, né? A gente vai aproveitar muito desses estudos ao longo das nossas aulas em ética cristã. Mas passando aqui o resumo para vocês, para caminharmos aí para o final da nossa primeira aula. Primeiro a definição, ética, né? Ou ética, do grego, ética, ciência da conduta. Então a partir dessa definição que ele traz da ciência da conduta, e aquilo que já vimos acerca da diferença entre moral e ética, sendo moral os costumes, tá certo? Na verdade, como definição, temos ética vindo do grego e moral de mores do latim, ok? Mas para análise, para estudo, é interessante fazermos uma diferenciação, colocando ética então como análise da moral, a moral como particular, como tradição, como costumes, e a ética como estudo desses costumes.
sendo a moral objeto e a ética o estudo acerca desse objeto, tá? Então, dentro desse artigo aí do Dicionário de Filosofia, já há uma subdivisão entre dois aspectos da ética, de modo geral. Uma como fim e outra que ele chama de móvel, tá? Então, essa ética como fim é o ideal, é para o qual ela converge, tá? É o teleológico, né? É o fim último, tá certo? Então, alguns se posicionam no sentido de valorizar o fim último das coisas. Então, eles são idealistas, são metafísicos. Eles estão adaptando sua vida a uma finalidade, ok? E outros, como colocado aqui, né, da ética como móvel, é aquilo que está ligado ao que está mais próximo dele, ao que está mais no seu dia a dia, na sua vida corriqueira, tá certo? Aquilo que é útil e aquilo que é agradável, aquilo que é interessante para a sua vida corriqueira. Então um busca uma moral de finalidade e outra chamada uma ética de finalidade e outra chamada essa ética móvel, que está mais ligada à questão da sua vida, do seu apetite, como colocado também, tá? Então já há uma divisão aqui, né? A ética com finalidade será F e a ética como móvel que será M. A busca do bem, de modo geral. Então primeiramente aqui um conceito de bem, que é um tanto não é um conceito muito é um tanto ambíguo, tá? Existe uma certa ambiguidade nessa questão de bem. Então é um pouco subjetivo, tá? A palavra que estava buscando. Então é um tanto subjetivo. Depois vai haver uma troca para um outro conceito mais objetivo, mas primeiramente essa questão subjetiva do bem, de modo geral. Então a ética de finalidade, ela busca, né, o bem como realidade perfeita. Então é a busca do bem como realidade perfeita, aqueles que estão posicionados numa ética como finalidade, bem como realidade perfeita. Agora nos que estão alinhados na ética como móvel, tá certo? O bem como objetivo do apetite, ou móvel, o bem como objetivo do apetite, aquilo que é do desejo, aquilo que é do prazer, da busca, tá certo? Da busca realizada pelo ser humano, pela humanidade, para agora, para o já, tá certo? Para aquilo que está ligado ao seu desejo, ao seu apetite. Então, primeiramente, a ética como finalidade, tá certo? Na busca do bem, tá certo? O bem desse conceito de realidade perfeita, temos Platão, podemos alinhar Platão dentro desses pensadores, né? Dentro daqueles que enxergam a ética nessa perspectiva. Platão, que fala, por exemplo, acerca das virtudes capitais, as quais ele irá definir para a construção da sua ideia de república, por exemplo. Três aspectos importantes que a gente vai ver quando analisar a questão platonista, tá certo? De modo mais específico. Mas ele constrói a sua ideia de república a partir desse ideal. Esse ideal dessas virtudes, tá certo? E a virtude como fim último a justiça ideal. A justiça ideal. Então caminhando aí para esse ideal de justiça, né? A partir dessas virtudes que ele vai utilizar para construir sua ideia de república. Então no livro da República você vê isso de uma forma muito clara. Aristóteles, que também busca essa questão da felicidade por meio da realização dessas virtudes em prol da sociedade, tá certo? Em prol desse meio social. Então o homem é um homem político, o homem é um animal político, ele vive em sociedade, ele se realiza em sociedade, e isso será operado por meio da razão. Então a razão é a forma que conduz o homem à realização dessas virtudes, e a virtude o coloca numa sociedade, e na sociedade ele se realiza. Tá certo? Então temos aí Aristóteles olhando também para essa questão da finalidade, do bem, tá certo? E o bem como realidade perfeita também, sendo vivenciado por meio das virtudes dentro da sociedade. Os estoicos também podem ser alinhados aí nessa galera que olha para o bem como realidade perfeita, tá? O bem como realidade perfeita. Então as normas de conduta e a realidade. Nós temos a questão das normas de conduta, uma marca do fatalismo estoico, né? Então estoico, uma visão extremada da questão teleológica. Então eles entendem que tudo foi determinado, tudo tem um fim a ser alcançado, será alcançado independentemente de qualquer tipo de decisões, de opções que se possa auto-enganar-se para dizer que tem, que na verdade, na sua visão última, elas não existem, porque tudo está determinado. Então a questão do fatalismo estoico, a melhor maneira de viver esta virtude, tá certo? De viver essa realidade perfeita do bem,
é as normas de conduta e aceitar a realidade. Então eles aceitam a realidade pacificamente, assim eles entendem que serão plenamente realizados. Outro camarada alinhado nessa linha de pensamento é Plotino. Plotino fala acerca do princípio criador e ele busca ao retorno à unidade divina. Então Plotino, quando se posiciona desta forma, do retorno à unidade divina, é a realização da questão do bem como realidade perfeita. Então o supremo bem, a essência divina, a anulação do homem, tá certo? A ética a priori e a realização suprema disso no retorno à unicidade divina, a simplicidade. Então Plotino busca esse retorno à unidade divina. E colocamos aqui Hegel também, na pesquisa eu encontrei a questão de Hegel. Hegel traz a questão, ele levanta a questão da moralidade subjetiva, tá certo? A moralidade subjetiva. A questão da filosofia do direito, então ele caminha no sentido de que como isso se realizará num plano prático aqui. Moralidade subjetiva, então a moralidade não fornecerá totalmente, né, aquilo que é necessário, aquilo que realiza, né, esta realidade perfeita do bem. Então ele olha para a possibilidade da realização disso dentro de um plano prático através da filosofia do direito e do Estado. Tá certo? A ética concreta é o Estado. O Estado é que consegue, de fato, sumariamente realizar, tá certo, esse bem numa realidade perfeita. Filosofia do direito e o Estado. Hegel olha para esta possibilidade de realização, tá certo? Essa possibilidade de existência da realidade perfeita, do sumo bem. E temos também Bergson. Bergson nós temos a chamada moral fechada e moral aberta. Moral fechada e moral aberta. A moral fechada são os hábitos e tradições. A moral fechada, aquilo que o homem constrói como tradições, que torna-se solidificado, tá ok? Que lhe dá segurança, mas também engessa. Então lhe dá segurança, aquilo que constantemente é repetido, torna-se repetitivo, mas por outro lado traz segurança. Imagine se cada dia você fosse apanhar o ônibus e o ônibus passasse numa rua diferente. Então não há tradição, não há costume, não há certeza. Cada dia você tem que descobrir aonde está passando. Ou você, num dia você vai na padaria e vende pão, no outro vende frutas, no outro vende verduras. Então tem que haver é necessário uma tradição, é necessário uma solidificação dos costumes. Mas ele disse que se ficar só nisso, as pessoas engessam e não evoluem. Então ele abre um espaço para o elemento diferenciador por meio daquilo que ele enxerga nos profetas, nos visionários, tá certo? Que eles então quebram um pouco dessa tradição, mas em busca do melhor, em busca da realização virtuosa, tá certo? Então o virtuose ele escapa, ele está um pouco fora da curva. Né? O virtuose ele acaba quebrando um pouco da tradição, mas para um bem maior, para uma evolução, uma mudança não só pela mudança, mas uma mudança para melhor, para a melhora. Então ele tem a moral fechada, que é a tradição, e a moral aberta, que é essa inspiração ou inovação. Com essa inovação, evolução. A única inovação que presta é que traz evolução. Então conservação e evolução vão lutar entre si. A conservação puxa para cá para evitar as loucuras, mas a inovação desafia, tá certo? E algumas vezes até transgride, mas para um bem maior, para a evolução. Tá, okay? Então ele vê essa guerra entre conservação e evolução dentro da moral fechada e a moral aberta. Então peguei apenas esses exemplos aqui. Claro, obviamente que são muito mais, tá? Mas eu peguei apenas esses exemplos e também de antemão já peço desculpa pelas definições, porque certamente estão bastante aquém. Mas é apenas para termos uma vaga ideia, certo, acerca a forma como os filósofos pensam a ética dentro dessas diferentes formas de se colocarem, né? Então, aqueles que são guiados aí por esta ética como finalidade, buscando o bem numa realidade perfeita, uma realidade perfeita. Então, há também, nesse desenvolvimento que eu encontrei, na filosofia contemporânea, a noção de bem, que eu já coloquei como um tanto ambígua, né, um tanto vaga, a noção de bem como subjetiva, né, como foi colocado, é substituída pela de virtude ou de valor. E a gente viu a ética das virtudes, né? Então a noção de virtude ela substitui a noção de bem, que era um tanto subjetiva. A noção de valor sendo mais objetiva.
E aí teremos então uma busca da finalidade, aqueles que têm a ética como fim último, né, teleológico, a ética como fim, mas operando através da virtude e não necessariamente do bem, que é algo um tanto subjetivo. Então a virtude sendo mais objetivo. Então a finalidade relacionando-se com a questão da virtude. O valor, ou a virtude, né, perdão, estou colocando virtude, mas na verdade valor, substituição do bem pelo valor, ok? Substituição do bem pelo valor. O valor detém três características. A. Objetividade. O valor detém três características. A. Objetividade. B. Simplicidade. C. Aí a C subdivide-se em primeira e segunda de C. Necessidade e problematicidade. Sendo necessidade a noção ligada à ética do fim. A necessidade. Então temos aí, dentro da noção de valor, temos objetividade, diferente da subjetividade, né, do bem. O valor detém a objetividade. Simplicidade. Essa simplicidade não precisa de maiores definições, tá ok? Então o valor é axiomático. Até um exemplo, né, trazido pelo um exemplo axiomático. O todo é maior que a parte, por exemplo. O todo é maior que a parte. A lei da não contradição, por exemplo, são coisas axiomáticas. Claro que até isso será questionado. Depois vem Guilherme de Ockham e traz lá algo que eu não vou nem tentar colocar aqui, mas questiona até essa questão axiomática. Mas tudo bem, olha, uma questão axiomática, tá ok? Todo é maior que a parte, né? Ou quando você vê a questão de lógica, a não contradição. Duas coisas não podem ser verdade e mentira ao mesmo tempo, tá certo? Então, temos aí o valor, a simplicidade, porque ele é axiomático. Então, quando você encontra o valor, você tem certeza que ele é um valor, ok? Não resta dúvida. Objetividade, simplicidade, e o C ele subdivide em necessidade, que aí indica o fim. Então tem que haver, é necessário, é imprescindível, tá certo? Como Kant disse, né, aquilo que a gente viu sobre Kant. Então tem que haver Deus, tem que haver alma, porque isso cumpre com o objetivo final, ok? Então ele guia toda a sua ética em prol disso. Então torna-se uma necessidade. Ou a chamada problematicidade, ligada à ética da motivação, tá certo? Aquilo que é propulsor para a ação. Então ele não está tão preocupado com a questão da necessidade e do fim. Ele não está olhando para isso, está olhando na verdade para a motivação. Então o valor será a simplicidade, objetividade, simplicidade. Uns entendem como necessidade também, aí olham para a finalidade, e outros olham para a problematicidade, que eles estão buscando mais a motivação. Tudo isso dentro da questão de valor. Não se perca aí, hein? Questão de valor. Então estamos ainda dentro dessa busca da finalidade, tá certo? Não mais em relação ao bem, substituindo por valor, tá certo? Mas esse valor contendo aí essas características: objetividade, simplicidade e ou necessidade ou problematicidade, tá ok? Axiomas, como falei, verdades fundamentais. Continuando, essa questão ainda da finalidade e valor agora, tá? Finalidade e valor. E agora esse valor como necessidade. Na opção C, olhando para a questão da necessidade do valor. Temos Hartmann. Hartmann fala acerca da hierarquia dos valores. A hierarquia dos valores. O reino dos valores subsistentes em si. Hierarquia dos valores, tá ok? Então ele olha para a questão dos valores, olha para a questão da necessidade, que aí está olhando para a finalidade desses valores. Os valores são necessários, são imprescindíveis, e dentro dessa construção ele olha para a necessidade de uma hierarquia dos valores para reger a moralidade, reger a ética, né, a tradição, a prática. Dentro desse reino dos valores ele olha para os valores subsistentes em si mesmos, como um mundo ideal no qual os valores são subsistentes em si mesmos, são importantes por si mesmos, e eles regem a nossa vida. Existe um mundo dos valores, e esses valores são subsistentes em si, são importantes por si mesmos, tá certo? São mais importantes do que a nossa vida cotidiana, a nossa moralidade cotidiana. Eles na verdade alimentam, eles suprem essa moralidade cotidiana, tá certo? O mundo dos valores subsistentes em si. Estamos falando de Hartmann, tá? Hierarquia dos valores, reino dos valores subsistentes em si,
E um dos problemas, né, que ele está combatendo com essa afirmativa, com essa filosofia, essa forma de olhar para a ética, essa finalidade, esse valor e essa necessidade do valor, valor como finalidade, ele olha para a importância de conter o relativismo axiológico. Conter o relativismo axiológico. Então vimos que axiológico é uma verdade, ok? Uma verdade inegável. Só que alguns filósofos eles conseguem quebrar esse conceito e tornar relativa. E aí, quando eles tornam relativa, na verdade, eles estão depreciando aquilo que era um valor axiomático. Eles estão, na verdade, invertendo os valores. Eles estão, na verdade, dizendo que aquele valor foi imposto por causa de um determinado interesse. Até Russell, Bertrand Russell também vai levantar essa questão, que não existe ética que seja certa ou errada, mas apenas aquilo que você prefere ou aquilo que você não prefere ou não gosta. Então ele fala que na verdade é apenas uma expressão de preferência. Então tem esse posicionamento que será adotado por Bertrand Russell. Mas nessa questão de conter o relativismo axiológico, existe aí uma questão da moral de Nietzsche. A moral de Nietzsche, tá certo? Nietzscheana. Então temos aí em Nietzsche também uma hierarquia dos valores. Então, quando analisei o verbete, ele deixou claro isso, que o Nietzsche também vê uma hierarquia dos valores como Hartmann. Só que Nietzsche inverte essa hierarquia. Então ele olha para essa questão, por exemplo, da misericórdia, do amor, da moralidade, da piedade. Ele olha isso como um freio, tá certo? Que as pessoas medíocres impõem sobre as pessoas fortes, valorosas, poderosas, os super-homens, tá certo? Então ele olha isso como uma forma de uma determinada sociedade desprivilegiada, tá certo? Uma sociedade fragilizada, impor através dessa moralidade, esses valores morais, tá certo? Essa hierarquia dos valores, impor um limite, impor uma castração, ok? Para limitar então a ação desses que têm o poder. Então o que ele faz? Ele também vê uma hierarquia dos valores, só que ele inverte. Então ele vê que a vontade de poder é o que vale. Se a pessoa pode, ela tem que fazer, ela tem o direito de fazer, uma vez que ela pode. O seu poder lhe confere a moral, lhe confere o direito. Então é uma moral, é uma hierarquia dos valores, só que invertida, olhada a partir de um outro prisma, de outro aspecto. Vontade de poder, como já coloquei de Nietzsche, vontade de poder, crítica da moral estabelecida. Então a moral estabelecida foi estabelecida para limitar a ação daqueles que detêm o poder. Então ela será criticada por Nietzsche, será invertida, será subvertida, será destruída. Ok? O fim da sua filosofia é o super-homem. Então o super-homem, pelo fato de ter o poder, pelo fato de deter a capacidade, essa é a sua moral. Então uma vez que ele pode, ele tem que fazer, porque isso lhe confere então o direito. E aí, infelizmente, mesmo não tendo sido a intenção, a primeira intenção do filósofo, mas esse tipo de posicionamento, esse tipo de filosofia alimentou de uma forma muito séria, de uma forma muito terrível o nazismo. O nazismo bebeu da fonte de Nietzsche de uma forma muito intensa. Infelizmente isso é comprovado aí, por muitas análises filosóficas em relação às ideias nazistas. Eles sim foram influenciados, eles tomaram para si muitas das ideias de Nietzsche, darwinismo social de Francis Galton e essas ideias de super-homem, de Nietzsche. Então temos aí, depois dessas análises aqui, alguns pontos interessantes. A perfeição da vida racional de Aristóteles, tá ok? A perfeição da vida racional de Aristóteles, o estado de Hegel e a sociedade fechada ou aberta de Bergson foram alguns conceitos interessantes levantados aí. Tá ok? Que eu ouvi destaque lá a esses conceitos no verbete. Então coloquei aqui eles também como destaque. São característicos, dessa busca da finalidade, do bem e depois do valor, a questão do valor como necessidade e a questão da hierarquia dos valores, tanto em Hartmann, agora a hierarquia dos valores invertida em Nietzsche. Okay? Então essas questões foram analisadas aí. E agora eu tenho uma lista aqui bastante extensa da questão móvel, questão da finalidade que foi colocada, a moral como finalidade. Aliás, perdão.
Deixa eu localizar aqui no meu estudo. Isso, a ética como fim e a ética como móvel, né? E o móvel ligado ao bem como objeto de apetite, o bem como objeto de apetite. Então, retornando a essa questão do bem como objeto de apetite, ou aquilo que é do desejo, ou aquilo que é agradável, o prazer, tá certo? E o bem buscado, então, a partir deste enfoque, essa questão do apetite, do prazer, temos algumas manifestações aqui de uns filósofos que se posicionam desta forma, se posicionam dessa maneira. Então temos um chamado pródigo. Pródigo. E aí eu resumi, tá? Tentei resumir o pensamento deles numa pequena frase aqui. Então de antemão, já peço desculpa se em algum momento eu me expressar aqui de uma forma um tanto que não consiga deter, né, todo o pensamento dele de uma forma correta, mas é uma tentativa de expressar então esses pensadores. Veja. Então a busca, né, a busca do bem a partir desse conceito de móvel que é movido então, que é o objetivo do prazer, né, o objetivo aí do apetite. Pródigo, faça o bem para ter o bem. Inclusive ele fala, você quer ser amado pela Grécia? Faça, seja útil à Grécia. Então colocando essa questão muito prática, né, da questão do prazer sendo recebido a partir daquilo que é concedido. Você então realiza este bem com o objetivo final de ter o retorno neste bem. Você quer alcançar este bem, produza este bem, realize este bem, para ter então como retorno para si, em virtude desta ação. Ok? Então temos pródigo, colocando as coisas nesse termo, faça o bem para o teu bem. Protágoras diz, respeito mútuo e justiça para a vida. Ele está buscando não essa questão do fim, não essa questão da finalidade última, tá certo? Da realização última, a realização perfeita, mas a questão daquilo que atende às necessidades mesmo. Então, respeito mútuo sintetiza, né? Estou tentando sintetizar aqui o pensamento dele. Respeito mútuo dentro da questão relacional, o relacionamento entre os homens, respeito mútuo e justiça para a vida. Ou seja, aquilo que se aproveita aqui, aquilo que se vive, se vivencia, se realiza aqui. Respeito mútuo e justiça para todos. Ok? Justiça para a vida, aliás. Justiça para a vida. Para sobreviver, os homens conformam-se às regras. Para sobreviver, os homens conformam-se às regras. Uma frase também que eu encontrei nesse artigo. Para sobreviver, os homens conformam-se às regras. Aristipo diz, o homem vive na busca pelo prazer. Então o motivador da busca, aquilo que vai incentivar, aquilo que vai mover, né? Aquilo que vai mover este homem a uma ação é o prazer. O prazer será o fim último. O prazer será a finalidade da sua ação. Então, dentro dessa questão do móvel, dentro da questão do bem a partir do apetite, prazer conduz o homem nessa busca. Epicuro, o prazer e a dor conduzem à ação. E Epicuro, na verdade, quando ele fala da busca do prazer, não se entenda isso como uma busca de volúpia, uma busca de prazer, vamos dizer assim, imoral, tá ok? Mas é a busca do prazer no sentido de que aquilo que é agradável, aquilo que que traga felicidade, felicidade instantânea, a vida neste contexto é aquilo que motivará a sua ação. E Epicuro, ele busca, na verdade, como ele mesmo descreve, um prazer que seja constante. Assim ele se volta assim para um prazer intelectual, para um prazer até espiritual, coloquemos assim, um prazer ideal. Só que é um prazer que se realiza aqui, se realiza agora, hoje. Então Epicuro, o prazer e a dor conduzem à ação, são modeladores da ação, são norteadores, né, da forma como o homem age. Epicuro. Depois teremos um grande período aí, porque com Epicuro e estoico temos já o declínio da sociedade grega, né, macedônica, com o Império Macedônico, helenístico, né, quando há essa expansão, né, da influência grega no mundo, o advento do Império Romano, depois o declínio de Roma, e aí temos os nomes, grandes nomes aí do epicurismo e do estoicismo, inclusive Cícero, né, do mundo romano, sendo um grande representante aí do estoicismo. E aí com esse declínio surgem essas escolas. Depois disso vai ter as perseguições à igreja, surgimento de Constantino,
o Edito de Milão, se não me engano, desculpe se eu estiver equivocado aqui, mas o Edito de Milão, não que impõe a igreja a todos, como se tem dito, mas que autorize a existência da igreja, o que já é grande coisa, né? Foi grandemente celebrado por Eusébio de Cesareia essa decisão, e não é para menos. Então ele autoriza a igreja, tá ok? Essa é uma posição mais racional, uma forma de entendimento mais correto. E entra então uma filosofia muito ligada aqui à igreja. A igreja se institucionaliza, se universaliza, tornando-se Igreja Católica Apostólica Romana. E dentro dessa questão da igreja vão surgir aí aproveitamentos das ideias de Platão, então, principalmente Platão com Agostinho de Hipona, um grande teólogo aí que vai alimentar, né, o pensamento da Idade Média. E depois surge Tomás Aquino, que vai aproveitar das ideias de Aristóteles, tá ok? Então, dentro da época medieval, a questão ética, o olhar para a questão ética vai estar muito atrelado a esses pensadores, tá? Agostinho tomando, né, aproveitando ideias de Platão, e Tomás Aquino aproveitando ideias aristotélicas, né, ideias de Aristóteles. Só depois que passamos do período, né, da Idade Média, é que Lourenço Valla vai começar a trazer de volta, né, trazer de volta à baila aí este olhar para a ética a partir do móvel, tá certo? A busca motivada aí pelo apetite, pelo prazer. Então Lourenço Valla se expressa da seguinte maneira: a virtude é escolher o prazer. A virtude é escolher o prazer. Então temos aí já uma época de separação, né, do pensamento da igreja e expressão mais livre. Então ele se vê confortável para expressar sua visão ética dessa maneira. A virtude é a escolha do prazer. Aí depois teremos Telésio. A virtude é o desejo de conservação. A virtude é o desejo de conservação, que vai se expressar de uma forma mais profunda ainda por meio de Hobbes, Thomas Hobbes. O primeiro dos bens é a autoconservação, que aí você, ao se deparar com a obra dele chamada O Leviatã, você vai entender muito dessa questão de você ceder poder ao Estado para deter a guerra de todos contra todos e assim poder, mesmo tendo no Estado um poder opressor, né, um poder que vai controlar a sua ação, vai limitar a sua ação, todavia, impedindo a guerra de todos contra todos, promove então um bem universal, uma paz, né, vai pacificar as coisas. É como o Império Romano, quando impôs a Pax Romana, havia o transtorno de Roma estar se impondo, a lei de Roma é mais importante que a sua, você tem que pagar impostos. Todavia, Roma pacificou as nações de modo que as nações não ficavam mais guerreando entre si. Todas estavam pacificadas por uma autoridade maior, que era o Império Romano. Tá? Então, eu acredito que possa ser usado aí como exemplo, né, como analogia. Hobbes fala do Leviatã, então o poder do Estado, é conferido poder ao Estado para que ele controle as nossas ações. E aí talvez isso esteja expresso aqui, né? O primeiro dos bens é a autoconservação. Então, pela autoconservação, o homem entrega até boa parte da sua liberdade. Spinoza, que era panteísta, é muito curioso, né? O caso de Spinoza, ele era judeu, inclusive teve muitos problemas com essa visão teológica dele, mas ele foi muito importante na filosofia e até na teologia, porque ele começa a desenvolver uma hermenêutica, tá certo? Com regras mais fixas, tá certo? Uma hermenêutica que não era tão livre como praticada pelos rabinos, né? Onde a alegoria reinava, inclusive em alguns meios, né, evangélicos também. Então, o Spinoza, ele nesse aspecto ele contribuiu, só que por outro lado ele tinha uma visão um tanto panteística acerca de Deus, e isso lhe causou muitos problemas. Ele viveu ali na sociedade holandesa, que era reformada, protestante, e os judeus que não queriam problema, né, com ninguém, queriam viver a sua vida lá livre desse tipo de confronto, esse tipo de problema. Quando viram Spinoza expressando essas ideias, requereram que ele recuasse. Ele não recuando, ele foi excomungado aí da comunhão judaica. E Spinoza diz: a razão nada exige contra a natureza. A razão nada exige contra a natureza. Veja que a noção de natureza está atrelada em Spinoza a uma noção de divino mesmo, né? A natureza sendo então o fim último, tá ok? A natureza sendo então o seu móvel, conforme colocado aqui, né? O seu prazer, né? O apetite que conduz então à busca do bem em Spinoza. Natureza. A natureza
a razão nada exige contra a natureza. Então, a natureza que orienta, que guia, né, as escolhas morais. Luke e Leibniz. Temos aí a questão da manifestação do empirismo. A virtude e a felicidade pública como meio de autobeneficiamento. A virtude e a felicidade pública como meio de autobeneficiamento, ok? Então, dentro desse conceito, vemos que apela-se, né, para aquilo que é prático. Aquilo que funciona. Virtude e felicidade pública como meio de autobeneficiamento. Uma vez que elas existirem, elas se realizarem, todos se beneficiarão dela. Então, aquilo que é público, aquilo que beneficia aos homens, beneficia todos de modo coletivo, de modo geral. Então, essa é a busca que interessa a eles. A virtude e o beneficiamento público, tá certo? A virtude e a felicidade pública como autobeneficiamento, como li aqui. E aí, leio agora acerca de Huntington. Sentido moral como maior felicidade possível a mais pessoas. Sentido moral como maior felicidade possível a mais pessoas. Então, Huntington olha para essa questão de universalizar, né? Universalizar a felicidade, universalizar a questão moral, e a moral apelando para essa questão da realização da felicidade, e a felicidade sendo olhada numa questão mais geral, mais universalizada. Então, Huntington se expressa dessa maneira. Rumi, tendência pela felicidade do próximo como fundamento da moral móvel. Tendência pela felicidade do próximo como fundamento da moral móvel. E aí vemos aí uma noção de filantrópica, né? Vemos aí uma noção que apela para essa questão de olhar para o outro, né? Essa questão empática, né? Tem essa questão empática muito ligada a essa tendência como colocada por ele. Tendência de felicidade do próximo como fundamento da moral móvel. Então temos aí uma questão empática colocada por Rumi, David Rumi. Agora Kant, que eu já trouxe até uma leitura breve aqui acerca de Kant. O bem e o mal são determinados pela lei moral e não antes dela. O bem e o mal são determinados pela lei moral e não antes dela. Interessante. É como para ele essa questão da lei moral é de fato determinante para essas questões. Então a lei moral está ligada aí à questão dentro de um plano da vida, né? Aquilo que determina as ações da vida, e ela se estabelece, né? Ela na verdade que conduz. O bem moral são determinados o bem e o mal são determinados pela lei moral e não antes dela. Então, a partir dessa determinação da lei moral é que se dirá algo de bem ou de mal, algo que será estabelecido como útil, né, ou inútil, algo que será prazeroso ou será prejudicial, né, algo que será benéfico ou prejudicial. Então, o bem e o mal são determinados pela lei moral e não antes dela. Então, será a posteriori, né, estabelecido a posteriori essa questão da lei moral. Helvétius, caminhando já para o final, ok? Helvétius, a moral como física experimental que alimentará a noção utilitarista. A moral como física experimental. Helvétius, de fato, fala de estabelecer, de analisar, de pesquisar a moral como se fosse uma física experimental. Então, de fato, estabelecer, analisar, pesquisar de uma forma ampla, tá certo? Todos esses aspectos da moralidade, como se fosse uma física experimental. E ela alimenta essa questão utilitarista. Essa questão pragmática, vamos colocar assim, ligada àquilo que se realiza para o plano atual, para o agora, para aquilo que funciona, para aquilo que atende às expectativas. Então, a moral como física experimental que alimentará a noção utilitarista, ok? Helvétius. Bentham, os fatos determinantes no domínio moral são os prazeres e a dor. Os fatos determinantes no domínio moral são o prazer e a dor. Então, está ligado à vida agora, está ligado ao plano prático, está ligado às coisas que acontecem na atualidade, não a um fim ao que se busca para o futuro, né? Algo que se realizará num plano ideal, mas algo que está constantemente no plano real, algo que está acontecendo aqui e agora,
está influenciando, interferindo na vida, na continuidade histórica. Então é isso que determina. Bentham, os fatos determinantes do domínio moral. Então a moral será posterior, porque elas são determinadas pelo prazer e a dor, que vão construir essa moralidade. Essa moralidade então vai ser resultado, vai ser resultante disso. E Spencer, ética biológica, a moral como adaptação, a moral como a adaptação do homem às condições de vida. Então é uma ética científica até colocada, tá? Que é o homem se adaptando ao meio. Então o homem como fruto, né? O homem também como resultado, o homem como se adaptando às condições que lhe são impostas. Essas condições então vão construir a sua ética. É uma ética biológica. A moral então do homem como adaptação às condições da vida. Então o homem constrói essas adaptações para tornar melhor a sua vida, e a sua moralidade decorre disso. Sua moralidade então vai ser influenciada por isso. Então a sua moralidade não vai determinar a sua ação a partir de objetivos finais, mas ela será determinada a partir das suas condições, as condições oferecidas pelo meio, ok? Então temos aí Spencer. Bertrand Russell, como falei, a ética não contém afirmações verdadeiras ou falsas, mas sim preferências. E aqui inclusive no artigo foi colocado como uma baixa, né, uma questão um tanto depreciativa dessa análise ética, né? Então eu senti que foi colocado como uma questão depreciativa dessa análise ética, como uma questão de uma análise baixa mesmo, tá certo? A ética não contém afirmações verdadeiras ou falsas. Aí pode embarcar até num relativismo extremo, né? Mas sim preferências. Então é fluida, não tem juízo moral, tá certo? Não tem determinantes, ok? É extremamente relativa. Então, a partir daquilo que se expressa, a partir daquilo que manifesta um determinado ponto de vista. Então, essa ética só vale para ele, né? Essa ética só vale para ele porque ela está muito atrelada àquilo que ele acha, aquilo que ele prefere, aquilo que ele gosta. Não será então válida, não servirá de conselho, não se constituirá numa orientação. É apenas a sua forma de expressão. Então, teríamos aí uma moral muito fluida. Positivismo ético, os juízos éticos expressam tão somente o desejo de quem fala, e esse positivismo ético foi colocado como um resultado, tá certo? Foi colocado aí como uma continuidade dessa visão ética de Bertrand Russell, tá ok? E agora sofre aqui um valor, sofre aqui uma modificação, tá certo? Sofre aqui uma modificação na questão do móvel, né, que eu coloquei, o móvel, não a questão da finalidade, né, do fim, como havia descrito outros autores, mas aqueles que estão buscando o móvel, que é este bem ligado à questão do apetite, ligado à questão do prazer, o bem com o objetivo do apetite, e é substituído, tá certo? Há uma mudança, é uma substituição, como houve também na questão do valor, há essa modificação também de bem para valor aqui na questão do móvel, na questão do bem como apetite. Então o móvel agora em busca dessa questão de valor, e este valor não absoluto. Havia lá a questão do valor como fim, né? O valor como absoluto, e há aqui a questão da busca da moral como o bem, né? Como apetite. Agora o valor como apetite. É a questão do móvel, a busca do valor em vez da busca do bem. Então temos aqui Dewey, representa essa busca do valor, essa questão do valor sendo aplicado à vida na atualidade, aos interesses da atualidade, aos interesses da vida e daquilo que ela precisa para o momento, não para um fim último. Então aqui não mais o bem, mas sim o valor. Veja só, Dewey, abdicar de valores absolutos em busca de valores e garantias, abdicar de valores absolutos em busca de valor e garantias compartilhadas. Garantias compartilhadas, garantidos e compartilhados. Valores garantidos e compartilhados. Então ele expressa que de fato há uma ruptura, há um sentimento até de perda quando você abdica dessas questões absolutas, como se não houvessem, né, bens absolutos, uma finalidade absoluta a se orientar, a se guiar, a buscar, a esperar. Então ele fala que há uma perda, né, de fato um luto, né, por essa abdicação,
desses valores, desse bem último e absoluto, mas há um ganho em você substituir isso por um valor não absoluto, mas um valor, né, de plano prático, tá certo? Um valor não absoluto, um valor de plano prático e garantido para ser compartilhado no momento atual. Então ele se afasta dessa noção de bem último, bem final, bem absoluto, bem perfeito, substitui pelo valor, e este valor também não um valor absoluto, não um valor ideológico, né, um valor ideal, aliás, não um valor metafísico, mas sim um valor objetivo, ok? E um valor para ser buscado como garantia para a vida aqui, e não somente como garantia, como realização no plano prático da vida atual, mas também compartilhado, tá certo? Difundido, um valor que seja compartilhado e que seja vivenciado no plano prático. Então Dewey favorece essa visão da ética que abandona essa questão do absoluto, tá certo? Abandona essa questão do absoluto em função da busca de valores garantidos e compartilhados. Então Dewey representa essa mudança, tem também dentro da questão da busca do bem como apetite, substituindo bem por valor. E aí foi descrito no artigo a questão da crise da filosofia da ética com os mestres da suspeita. Crise da filosofia da ética com os mestres da suspeita. Olha só, hein? Então, depois de toda essa investigação acerca da questão da ética, esses diferentes posicionamentos, essa ética como fim último, né, como um bem perfeito, ou a ética como um apetite, tá certo? Um bem para se realizar em função da questão do apetite, do desejo, da busca, tá certo? Daquilo que se realiza em plano prático, o abandono dessa questão do absoluto por aquilo que é garantido e compartilhado, como Dewey. Agora surge uma questão de uma crise ligada a esses chamados mestres da suspeita. E aí ele aponta aqui alguns movimentos chamados emotivismo, que a gente vai estudar melhor depois, tá? A gente vai entrar nessa questão. O emotivismo, o divisionismo e a metaética. Emotivismo, divisionismo e metaética. Metaética. Vamos ver esses aspectos aqui de uma forma bastante... vamos estudar de uma forma bastante acurada, aí, com bastante cuidado, a partir desse conteúdo encontrado no livro Filosofia e Cosmovisão Cristã. Ele vai trazer umas análises muito importantes aí dentro dessa questão do emotivismo, divisionismo e metaética. Agora, essa chamada crise da filosofia da ética, ou esses mestres da suspeita, as frases encontradas no artigo foi máscaras da vontade de poder. Máscaras da vontade de poder. Influência aí de Nietzsche. Máscaras da vontade de poder. Influenciado por Nietzsche. Né? Uma das manifestações críticas em relação à filosofia da ética. Tá ok? E aí vimos que ele inverteu essa questão da hierarquia dos valores. E vemos que ele impôs, né, essa questão última da vontade de poder. Então, uma das formas de criticar essa filosofia da ética através da chamada máscara da vontade de poder. Sublimação dos mecanismos pulsionais, Freud, ok? Psicanálise de Freud. Então ele vai também questionar, vai balançar, né, as estruturas aí dessa questão da filosofia ética, vai desestabilizar essa questão da filosofia ética. Sublimações dos mecanismos pulsionais de Freud, ou Freud, né? E temos aí, finalmente, superestruturas das necessidades econômicas. Superestruturas das necessidades econômicas, influenciado aí por Marx. Ok? Então essas superestruturas, Marx vai questionar, né, esses postulados éticos, dizer que na verdade eles se impõem para manter, né, o estabelecimento, manter o status quo daqueles que estão no poder. Então a igreja e o Estado promovem, né, estas formas de ética, essas formas de moral, como meio de manter aqueles que são explorados, tá? Mantê-los dentro dessa condição e eternizar, vamos colocar assim, né? Garantir com que aqueles que estão no poder não sejam arrancados dele, que não haja uma inversão aí dos quadros da sociedade. Então ele chama essas questões de superestruturas, né? Então são superestruturas impostas há séculos e que mantêm cada um dentro da sua camada social.
Superestrutura das necessidades econômicas, tá certo? De Marx é também um dos grandes questionadores, né, que provocam a crise da filosofia ética, tá certo? Chamado Mestres das Suspeitas. E agora eu coloquei também como apontamento, fechando aqui essa caminhada histórica ao longo da análise ética, a partir desse artigo encontrado no Dicionário de Filosofia, tá ok? Um acontecimento em 1960. Um acontecimento em 1960 chamado Movimento de Reabilitação da Filosofia Prática. Movimento de Reabilitação da Filosofia Prática. Ele aponta como autores importantes desse movimento Leo Strauss, não sei se estou lendo corretamente, Leo Strauss ou Leo Strauss, e Eric Voegelin. Eu fiz aqui um pequeno resumo, né, para definir essa questão do movimento de reabilitação da filosofia prática. Veja só, necessidade de um saber que não seja apenas descritivo, tá certo? Conforme copiado do artigo, necessidade de um saber que não seja apenas descritivo, inclusive ele critica essa questão cientificista, que tem surgido. Então, por trazerem algumas definições científicas e começarem a elaborar algumas provas, né, no âmbito empírico, alguns extrapolam a alçada da sua ciência e começam a acreditar que são capazes de definir tudo acerca da existência a partir da visão de sua ciência. E aí quando surgem alguns excessos que serão então corrigidos por esse movimento de reabilitação da filosofia prática, tá ok? Então temos aí necessidade de um saber que não seja apenas descritivo, cientificista, que não se limite a conhecer fatos, né? E aí vão acumulando e empilhando fatos, né? Como se isso fosse a comprovação final da realidade ou da supremacia da sua ideologia, ou empilhando fatos. Por exemplo, essa análise da superestrutura de Marx, ele faz uma análise chamada materialismo histórico. Tá, okay? Esse materialismo histórico vai questionar toda essa narrativa histórica a partir das tradições, a partir da religião, a partir dos livros sagrados, questionar tudo isso e empilhar dados e tentar então enxergar em tudo isso superestruturas que se impõem, tentando manter cada um dentro da sua classe social, tá certo? Eternizar então cada um no seu posto. E quando olhamos para esse tipo de posicionamento, vemos uma certa posição descritiva, uma certa questão de empilhar fatos e tentar, por meio desses fatos, né, se autopromover, colocar o seu posicionamento, a sua visão de mundo como de fato a definitiva. Então esse tipo de movimento da reabilitação da filosofia prática vai se posicionar até enfrentando, né, até contradizendo esse tipo de crítica que foi levantada contra a filosofia ética, a filosofia da ética, na verdade. Veja, as leis constantes que os regulam. Então, veja só, que não se limite a conhecer fatos e a estabelecer no máximo as leis constantes que os regulam, mas tenha condições de indicar também valores, Então a filosofia que foi acuada, né, dessa forma de expressão, de indicar valores, né, de se posicionar, de ser objetiva em relação a isso, foi acuada por esse movimento das máscaras da vontade de poder, sublimação dos mecanismos funcionais e superestrutura das necessidades econômicas. Isso vai ser então contra-atacado, contra-argumentado, né, trazendo novamente a filosofia para esta autoridade, dando ela a liberdade de se posicionar, tá certo? E de indicar então valores, mas tenha condições de indicar também valores, de julgar a realidade, existente em termos de bem e de mal, de justo e de injusto. E o texto que eu peguei, que eu fiz a cópia, né, do artigo do Dicionário de Filosofia, ele aponta como autor Ebert, um livro dele de 1993, página 163, Ebert, tá ok? Então, com essa leitura, movimento da reabilitação da filosofia prática e esse posicionamento, né, que é novamente atribuído à filosofia, eu encerro aqui esta aula, bastante longa, porque é uma aula introdutória, tá certo? Conteúdos que eu trouxe tanto de Champlin, quanto aqui da Dicionário de Filosofia, e depois partiremos aí para uma análise da nossa apostila
de ética cristã, falando diretamente acerca de ética cristã. Eu agradeço pela sua paciência, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Curte o vídeo, compartilhe e continua conosco em nome do Senhor Jesus.